Oi, tudo bem com vocês? Feliz sexta-feira! Hoje, graças a Deus, fim da semana chegou. Como tem passado a semana de vocês? A minha tá bem, graças a Deus, uma correria aqui essa semana, porque amanhã é aniversário do Theo, mas aqui é sempre uma correria, né, gente? E aí, vocês têm gostado dos relatos da semana? Deixa aqui nos comentários pra mim. Hoje eu vou fazer uma coisa bem diferente. Pela primeira vez eu vou contar relatos pra vocês me maquiando. Vai dar certo? Não sei, porque é a primeira vez que eu tô fazendo. E eu não sou nenhuma boca rosa, tá, gente? Eu faço o básico do básico. Acabei de perceber que eu vou ter que fazer um curso de maquiagem. Mas, vamos ver o que vai dar, né? O importante é sair alguma coisa. E, gente, hoje eu vou contar pra vocês, sexta-feira, Relatos Assombrados, serão 3 relatos sobre extraterrestres, alienígenas, vida fora da Terra. Você acredita em vida fora da Terra? Eu sim, com certeza. E, gente, quero falar pra vocês não se esquecerem de se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar, porque isso me ajuda muito a crescer e me motiva mais pra não parar de contar relatos pra vocês, tá bom? Então, bora lá pra esses 3 relatos de hoje. Roda a vinheta! Então, bora lá começar. O primeiro relato de hoje é um ser de outro planeta. Oi, Jéssica, tudo bem com você? Tudo, e você? Vou tentar prender o meu cabelo assim pra ficar mais fácil. Né, galera? Nosso primeiro relato se chama Um Ser de Outro Planeta e tem um pontinho de interrogação. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu tentar prender um pouquinho melhor esse cabelo, porque o meu cabelo fica caindo o tempo inteiro. Pronto, tem que ser assim, usar 2 presilhas, porque senão não dá. Jéssica, essa história quem conta é o meu avô. Ele é médico e isso aconteceu quando ele estava trabalhando no interior de Alagoas em um hospital. Ele sempre dava plantões na parte da noite e essa noite em específico aconteceu algo muito estranho. Meu avô sempre foi muito cético, nunca foi de acreditar no sobrenatural e muito menos na existência de vida fora do planeta. Porém, essa noite mudou sempre a forma de como ele via a vida. E foi o seguinte, eu vou te contar. Eu vou te contar como se fosse eu mesma contando, pois eu já escutei tantas vezes essa história que eu já sei ela de cor e salteado, de trás pra frente e de frente pra trás. Parece até meu avô que contava uma história que chama Pena Verde. Contava tanto essa história pra gente que a gente já sabia contar ela de cor e salteado. Bom, meu avô estava dando plantão e parecia um plantão calmo, como de costume, pois não era uma cidade muito grande, até que de repente começou a cair um temporal sobre a cidade onde o hospital estava. O temporal foi tão grande e muito estranho que veio do nada e deixou a cidade inteira sem energia. E até o hospital, que na época não tinha um gerador ou coisa do tipo. Só que ao mesmo tempo que veio essa tempestade, eles perceberam uma emergência de uma moça na casa de uns 25 anos, que foi encontrada caída numa estrada ali próxima da cidade. E estava completamente nua, totalmente desnorteada, e não falando coisa com coisa. Segundo meu avô, ela não estava pronunciando português muito bem, e ela falou em uma outra língua, e as pessoas ali do interior que encontrou ela no meio do caminho, colocou ela na caminhonete e havia levado ela para o hospital. Meu avô, Jéssica, atendeu ela e, de fato, ele disse que era uma mulher muito estranha. Tinha um olhar com uma cor diferente. Ele nunca tinha visto aquilo na vida antes. O olhar dela era um azul, mas era um azul muito diferente. Uma coisa que ele... Cadê? Uma coisa... Ai, gente, me perdi. Tinha um olhar com uma cor diferente. Ele nunca tinha visto isso antes. Era um azul, mas era um azul muito diferente. E uma coisa que ele viu é que os olhos dela eram muito maiores do que os olhos normais. E isso chamava muita atenção. Ô, gente, faz isso não, porque meu olho é grande. Aí eu me sinto como? Vocês estão fazendo um bullying comigo também. Tá, voltando. Cadê? E chamava muita atenção. Era como se tivesse algum problema genético que o meu avô nunca tinha visto antes. Meu avô, por ser um médico, a consultou e a perguntou:
se ela estava sentindo dor ou algo do tipo, mas ninguém entendeu o que ela falava e parecia estar muito assustada. Meu avô então disse que achou melhor colocar ela numa sala e nesse momento ela já estava com roupas ali do hospital. Então ela não estava nua e meu avô disse: quando a energia voltar, eles dariam uma atenção maior a ela, já que ela não aparentava estar com dor alguma ou qualquer outra coisa de errado. Eles tinham que dar prioridade a quem realmente precisava de atendimento. Só que aconteceu uma coisa muito estranha. Nesse meio tempo, meu avô conta que escutou um barulho muito alto, como se um raio ou um pedaço de pedra muito grande teve queda por trás do hospital, em uma região que foi uma grande plantação de pés de café. Meu avô conta que foi correndo para a janela que dava para os fundos desse hospital para ver se viu o que tinha acontecido. E foi quando ele viu algo que parecia uma nave. Tinha ali um formato redondo, né? Como essas naves que a gente vê por aí, que as pessoas falam ter visto, ou então a gente encontra na internet. Pelo que ele fala, é igualzinho. E ele viu que o barulho tinha saído daquela coisa. Aterrissando, só que o pior vem agora, porque o meu avô viu aquela mulher que antes ele tinha conversado e ele tinha certeza que havia deixado ela na sala para esperar atendimento. Viu ela correndo em direção àquela nave. Meu avô ficou tão incrédulo e tão assustado, deixa eu abaixar aqui, com toda essa cena, que ele simplesmente não conseguiu sair. Não conseguiu sair atrás da mulher ou pedir a alguém que parasse ela. Ele só conseguiu ficar ali vendo toda aquela cena acontecer. E ele viu a nave abrir o que parecia ser uma porta. A mulher entrou dentro dela, da tal nave, e a nave simplesmente decolou dali. Meu avô ficou em choque, pois ele não acreditava nesse tipo de coisa. Nunca tinha visto nada parecido com isso. O choque foi tanto que todo mundo ali do hospital descobriu e ficou questionando ele por muito tempo, e ele sempre contornava a história. Então, foi a partir daí que algumas pessoas começaram a acreditar na história dele. Não, espera. Algumas pessoas tinham visto também o que havia presenciado também essa tal nave. E por sorte, por sorte, naquela noite, que as outras pessoas também tinham visto, gente. É porque ela não colocou vírgula nem nada, que aí fica meio estranho. Então, as pessoas começaram a acreditar no avô dela. Tá, Jéssica, eu acredito na história, porque o meu avô não tem tempo pra mentir. É um homem super sério e jamais inventaria isso só pra ter uma história pra contar. Inclusive, ele já contou isso tantas vezes pra gente que foi como eu disse. Foi como se eu estivesse lá. E quando eu conto ela pra alguns conhecidos, é como se estivesse passando um filme na minha mente. Parece que eu estava lá junto com o meu avô. E bom, esse foi o meu relato. Não sei se você vai acreditar, mas eu acredito. Principalmente porque eu também acredito que não estamos sozinhos aqui. Há pessoas ou algum outro ser diferente da gente vivendo em uma outra galáxia. Ou um outro planeta, vai saber, né? E esse é o meu relato. E aí, gente, o que vocês acham? O que vocês acham? Deixem aí nos seus comentários. Eu acredito muito que não existe só a gente nesse mundo. Que não é possível que tenha só a gente. Tem muitos casos, muitos relatos, muitas histórias, assim, sabe, pra comprovar assim, não pra comprovar de certo, olha, isso aqui tal, mas tem muitas pistas, tem muitas coisas, assim, que levam, né, a crer que existe sim vida fora da Terra. Eu não acredito que seja apenas a gente, não. Mas esse foi o primeiro relato, galera, e se vocês forem comentar, comentem com respeito. Se acredita ou não, comente algo, mas que seja com respeito. E agora, gente, vamos para o segundo relato, que é Aliens em Minha Casa. Vou aproveitar a luz do celular aqui, porque eu estou com um espelho aqui, mas ele está aqui do meu lado, não está de frente. Então eu preciso me organizar, né, pra começar a fazer esse tipo de relato me maquiando. Tá. Nosso próximo relato se chama Aliens em Minha Casa. Olá, Jéssica, me chamo Pedro e decidi te escrever este relato. E foi mais ou menos assim. Eu fui visitado por extraterrestres e tinha 10 anos. Na época, eu estava passando a noite sozinho. Meu Deus, 10 anos passando a noite sozinho? Gente, mas na verdade é que hoje em dia que tá perigoso, né? Porque antigamente não era tão perigoso assim quanto é hoje em dia.
Tipo, hoje em dia eu não teria coragem de deixar o Theo sozinho. Apesar que ele já tem 2 anos, né? Mas pensando assim, se ele teria 10. Não sei. Tá. Eu estava passando a noite sozinho, pois os meus pais tinham ido para a casa dos meus avós para resolver alguns problemas. Por conta de uma grande tempestade que estava passando, eles resolveram passar a noite por lá, pois acharam que seria melhor ficar por lá. Porque era muito perigoso pegar a estrada, e como eu era uma criança super de boa, não via problema algum nisso. Gente, engraçado aqui, dando uma pausa, primeiro relato também foi uma tempestade. E esse também é alguma coisa então comum de se acontecer, tempestades assim, quando eles vêm visitar? Não, ficou essa interrogação na minha cabeça agora, viu? Tá, onde eu parei? Não sei onde eu parei. Se não fosse pelo fato de que tinha algo errado naquela tempestade. Não sei se foram esses, olha o que eu falei, não sei se foram esses extraterrestres que causaram ou se foi um erro ali que aconteceu enquanto eles estavam nos visitando. Vamos dizer assim, né? Que é estranho. O que aconteceu foi que eu me lembro de estar dormindo. Era por volta de 1 da manhã. Acordei com algo batendo na porta de casa e eu fiquei super assustado. Estava chovendo muito e muito escuro lá fora, porque a rede de bairro provavelmente deve ter caído um raio. Não sei, mas tinha eletricidade nas casas, mas na rua não tinha. Então estava tudo muito escuro. Meu quarto ficava no segundo andar e a janela dele dá para frente da casa. Então dava para ver quem estava batendo na porta e se tivesse alguém, pois eu ouvi o barulho, mas eu não conseguia ver ninguém. Alguém estava não conseguia ver ninguém batendo. Era como se um fantasma ali, obviamente. Era como se fosse um fantasma ali, tipo, alguém estava batendo, mas ele escutava o barulho, mas não via ninguém. Da janela do quarto dele dava para ver da porta se tinha alguém, mas ele não via ninguém, só escutava. Ok, entendi. Cadê? Eu gelei. Fiquei com muito medo e, claro, que não abri a porta de jeito nenhum. De dentro da casa, eu fui andando de um cômodo para o outro e fui observando que tinha algo estranho do lado de fora da minha casa. Próximo à garagem, eu vi o que parecia ser uma nave. Era um objeto cilíndrico, mas não era muito grande, não era do tamanho de um carro comum. Eu fiquei olhando aquilo e observei que, aonde aquilo caiu, meio que afundou a terra ali do meu quintal. Então eu pensei, se realmente eu tô vendo o que eu tô vendo, na manhã, no dia seguinte, isso vai deixar marcas. Então, eu vou conseguir provar o que eu estou vendo. Mas até então, eu só tinha visto a nave. Eu não tinha visto nenhum alien, nada do tipo. E aí eu fiquei ouvindo, tipo, passos, como se tivesse alguém. Mas só uma pessoa. Mas, o quê? Como se eu tivesse visto alguém. Mas não uma só pessoa, mas várias pessoas andando em volta da minha casa. Só que eu tentava olhar de diversas formas e eu não consegui ver ninguém. Mas ouvia passos misturados ali com o barulho da chuva e escutava como se tivesse pessoas conversando, mas eu não conseguia entender o que eles estavam conversando entre si. Até que de repente eu escutei um barulho. E era um barulho que eu já estava habituado. Era o portão da garagem abrindo. E eu tomei um susto. Eu já ia ter desmaiado. Porque ele só abria com chave. E só o meu pai tinha essa chave. Eu tinha certeza de que não era ele que estava abrindo o portão. E eu continuei ouvindo muitos barulhos. Mas eu não tive coragem de sair para o lado de fora da casa para ver o que estava acontecendo. E os barulhos estavam aumentando. Como se pegasse a chave e coisas que faziam muito barulho, tipo coisa de lataria, e começasse a bater, sabe? Eu dentro de casa, sem entender nada desses barulhos. Duraram assim por volta de 2 horas. E eu fiquei lá acordado na sala da casa, ouvindo tudo, até que de repente um barulho maior surgiu. Uma pausa aqui, né? Pra eu passar um corretivo, porque tô com meus olhos terríveis. Cadê, gente? O barulho maior surgiu e na volta da casa fiquei... Não. E de repente um barulho maior surgiu. E na volta da minha casa ficou tudo muito iluminado. Eu sabia que não era a eletricidade do bairro que tinha voltado, mas sim aquela nave que estava ligada.
E eu não consegui ir para o lado de fora da casa para ver como o quintal tinha ficado. Não consegui ir até a garagem, nem nada do tipo. Minha atitude foi correr o mais rápido possível para o meu quarto e me esconder debaixo das cobertas. Claro, porque as cobertas é sempre um refúgio, né, gente? Quem nunca? E pela manhã, eu acordei com os meus pais me chamando. Obviamente, adormeci ali embaixo das cobertas. Acordei assustado. E o nosso quintal estava devastado. Meus pais estavam gritando horrores, principalmente minha mãe, querendo saber o que havia acontecido no quintal que estava todo revirado. E a marca que eu imaginei que a nave fosse deixar, que fosse deixar, né? Só que o mais bizarro vem agora. Eu lembrei e contei tudo o que eu escutei. O barulho da garagem abrindo e alguns barulhos estranhos. Pois bem, quando meu pai foi olhar o Fusca que nós tínhamos ali, que era tipo um xodó do meu pai, o Fusca estava intacto, se não fosse pelo fato que estava sem um motor. O que é que eu tenha visitado a minha casa na noite simplesmente levou o motor do Fusca? Bom, eu contei para os meus pais tudo que presenciei. Até hoje eu não sei se eles acreditam em mim ou não. Confesso que entre acreditar em aliens e em um bandido que tenha levado o motor do Fusca, eu acredito em aliens, porque o motor é muito pesado. E o motor é muito pesado. Eu contei para os meus pais que não via absolutamente nada. Eu só ouvia como se tivesse pessoas conversando e passos. E também contei sobre a nave, mas foi como eu disse. Não sei se eles acreditaram muito nessa história, mas eu sei o que eu vi. E eu tenho quase certeza que nessa noite a minha casa foi visitada por seres extraterrestres. Eu falo com certeza, Jéssica, porque eu não tenho como provar, mas apesar de que eu era uma criança, eu não estava alucinando ou inventando coisa só porque estava sozinho. Até porque eu já estava dormindo quando eu escutei o barulho. Então eu não sei o que eu vi ali. E esse, assim, acaba o relato. Mas uma coisa que eu fiquei na dúvida, que você não colocou aqui no relato. Quando você contou para os seus pais, o que eles falaram? Você não deixou aqui mostrando o que eles falaram, se eles qual foi a reação deles quando você falou isso para eles, sabe, a resposta deles. Gente, mas eu acredito muito. Engraçado, né? Deve ter dado um pane ali no motor deles quando a nave caiu. E aí eles conseguiram pegar o motor do outro carro. Mas o que eu acho engraçado também e seria o mesmo motor? Assim, por ser um ser de inteligência tão suprema, sei lá, né? Não teria, sei lá, outra solução. Não tô falando que eu não acredito, mas são coisinhas assim que a gente tenta entender um pouco, sabe? Mas eu acredito muito nisso. E claro, a gente nunca tem como provar nada, então sempre sai de mentiroso. Mas você que viveu esse relato sabe o que realmente aconteceu. Mas obrigada pelo seu relato e não aconteceu mais nada depois disso? Relacionado a isso com você? Fica algumas perguntas aqui também, não sei. Mas, gente, esse foi o segundo relato. Curte, comenta, compartilha e bora para o terceiro relato e último. O título desse é Um Bicho de Outro Planeta. Oi, Jéssica, tudo bem? O próximo relato se chama Um Bicho de Outro Planeta. Jéssica, eu me chamo Marta. Quando eu era criança, aconteceu um fato muito curioso e eu evitei contar essa história para as pessoas, porque sei que muitos não acreditam. Mas eu estou decidida a contar ela para você, porque eu sei que você não vai debochar e provavelmente vai acreditar na minha história. Eu morei a minha vida toda no interior e eu sempre fui uma pessoa muito sozinha. E desde a minha infância não tinha muito com quem brincar. E não tive muitos irmãos ou irmãs. E como eu era filha mais nova, os meus únicos irmãos que eu já tinha já eram muito mais velhos que eu, muitos mais velhos que eu, e enquanto eu estava brincando, eles estavam trabalhando. Então, assim, eu tive uma vida muito solitária, até que um dia aconteceu algo inusitado. Eu lembro que estava voltando da casa da minha avó, que fica uns 2 quilômetros de onde a gente mora. Já era tardezinha, umas 5 e pouca, quase 6 horas, e já estava anoitecendo, quando de repente, eu
passo por uma parte da estrada e vejo alguma coisa se mexer no mato. Eu fiquei curiosa e, como nunca tinha medo das coisas, eu fui atrás de ver o que era. Ai, gente, por quê, né? Eu não tenho essa coragem não, viu? Pra ver o que era, Jéssica. Atrás da moto tinha uma criatura muito estranha. Parecia um gato, mas não era um gato. Vou tentar escrever a melhor forma possível para que você consiga entender. Ele tinha o tamanho ali de um gato, porém ele tinha pelo, sabe? Aquela raça de gato. Ah, não, ele não tinha pelo. Aquela raça de gato que não tem pelo. Mas, cadê? Meu Deus. Que não tem pelo, que é bem curioso. Então era uma raça parecida com aquilo. Mas também não tinha parte branquinha, sabe? Igual um gatinho. Não tinha nada disso. Era tudo vermelho. Os dentes daquilo eram muito desproporcional pro tamanho dele. Um serzinho que parecia ser defeso. Mas quando abriu a boca, me dava medo. A dentição dele meio que não cabe dentro da boca. Igual um Shih Tzu, sabe? Eu lembrei do Shih Tzu, da minha irmã, que fica... Acho que é assim que fala, né? Que ficava com os dentinhos pra fora. E aquilo abriu a boca. E que eu fui tentar pegar. Ele abriu a boca e eu fui tentar pegar. Quando eu cheguei perto, dei um pulo pra trás, pois era muito medonho. Pensa num bichinho feio, coitado. Tadinho. No primeiro momento, não consegui desde então pegar ele, mas consegui definir se era um gato ou um cachorro, um filhotinho de chupa-cabra. Eu não entendi o que era aquilo, mas tentando me aproximar, mas eu tô tentando me aproximar. Tá, eu não entendi o que era aquilo, mas tentando ali me aproximar, acho que ele entendeu que eu não ia fazer mal a ele. Meio que deixou eu pegar e decidi levar aquilo pra casa. Só que quando estávamos chegando perto da casa dos meus pais, aquilo meio que começou a ficar agitado. Pulou do meu colo e não queria deixar eu levar ele pra casa dos meus pais. Pois então eu decidi colocar ele numa casinha que o meu pai usava para guardar algumas tranqueiras. Algumas tranqueiras dele, já que tinha tempo que ele não mexia. Falou pro bichinho que... Já que tinha tempo que ele não mexia. Falou pro bichinho que ia colocar ele lá, mas tá. Ah, tá. Falei pro bichinho, vou te colocar aqui e mais tarde trago comida pra você. Foi isso? Deixa eu só ler. Trago comida pra você e água. Eu não sabia muito bem o que dá pra aquilo comer, mas eu levei água, um pouco de ração dos cachorros lá de casa. Ele não quis comer a ração, mas tomou a água. Eu fiquei muito pensativa, pois sabia que devia estar com fome, mas eu não sabia cuidar daquilo. Então, eu roubei um pouco de carne na cozinha e ofereci crua. Ele comeu. Eu achei aquilo meio estranho, porque eu fiquei com medo de uma hora a outra ele querer comer a minha carne. Mas com o passar dos dias, eu percebi que não era um bichinho até dócil, mas muito curioso, Jéssica. Sério, é que esse bichinho feio, ele queria muito na época mesmo ele sendo muito feio, na época eu queria muito ter ele. É isso que ela tá querendo dizer. Eu queria muito na época ter uma câmera pra poder tirar foto daquele bicho. Pensa num bichinho feio, mas era tão carinhoso, tão simpático, e ele parecia estar muito grato, e eu estava ali por eu estar ali cuidando dele, né? Cadê? Em um momento nenhum tentou sair do lugar onde eu cuidava. Aonde eu cuidava dele. E também não tive coragem de contar pra ninguém da minha família. Eu sei que alguém ia tentar fazer algum mal nessa região onde eu morava. Eu sei que alguém ia tentar fazer muito mal. Nessa região onde eu morava, as pessoas eram muito ruins. Gostavam de caçar e de matar animais, a troco de nada. Eu não queria que aquele bichinho estivesse esse fim. Eu sabia que esse seria o fim dele, pois ele era muito esquisito. Então, eu guardei isso pra mim e não contei pra ninguém sobre aquele bicho. Eu fiquei cerca de um mês tomando conta dele, até que em uma lua cheia,
Até que uma lua cheia, foi quase que um mês depois, no dia que encontrei ele, eu vi pela janela do meu quarto uma nave bem pequenininha, sondando bem próxima aonde ele estava. Bom, Jéssica, eu não vi nada saindo daquela nave, sabe? Nenhum ser, nem nada do tipo. Mas alguma coisa aberta, mas alguma coisa abriu a porta da onde o serzinho ficou. Nisso que abriu a porta, ele saiu e ele parecia considerar a nave, parecia conhecer a nave. Aquilo abriu a porta, lembrando que era um objeto cilíndrico e bem parecido com o que a gente vê nos noticiários. Aquilo abriu a porta e o bichinho entrou lá dentro. E eu fiquei muito triste e ao mesmo tempo apavorada que eu estava vendo, que eu não, mesmo apavorada com o que eu estava vendo. Acho que durante um mês eu cuidei de um ser que era de outro planeta e que de certa forma me deixou apegada. Ele ainda teve a audácia de ir embora sem se despedir. Eu era pequena na época, mas eu me lembro muito bem esse aconteceu e acho que jamais vou esquecer. Eu posso estar bem velhinha agora, né? Eu posso estar bem velhinha, mas nunca vou me esquecer. Cadê? Eu posso estar bem velhinha, mas nunca vou me esquecer desse bichinho. Nunca mais encontrei algo parecido com ele. Ele, nem um gato, nem um cachorro. E olha que eu já tentei pesquisar na internet, mas também... mas também nunca consegui encontrar nada parecido com aquilo. Eu acredito que era algum ser que não sei se era de... Eu acredito que era algo... Eu acredito, Jéssica, que era algum ser que não sei se era de criar. Eu criei ele ali durante um mês. Ah, esqueci de mencionar, mas eu coloquei o nome dele e chamava ele de Feioso. Ô, Jesus do céu. Tadinho do bichinho. Era tão feio assim, o coitado. Que isso. Ai, tadinho. Ele era feio, mas não tinha outro nome que pudesse dar. Cadê? Que não tinha outro nome que eu pudesse dar pra ele. E esse foi o meu relato. Espero muito que você acredite em mim. E sei que algumas pessoas podem, assim, me achar louca. Mas eu tenho muita certeza do que eu vivi. Eu cuidei do bichinho. Eu cuidei do bicho um mês. Então, assim, eu sei o que eu presenciei, sabe? Então, esse é o meu relato. Nossa, gente, vocês me desculpam. O relato acho que vai ter 1 trilhão de edição, porque eu não repassei o relato antes de ler. E ele tá com muitos erros, assim, de pontuação, essas coisas, sabe? Então, pra você que vai ler, assim, direto, sem saber, fica um pouquinho complicado. Mas acho que deu pra vocês entenderem que ela achou esse ser no meio da estrada que parecia um gato, mas na verdade não era um gato. Sabe aqueles gatos que eu esqueci o nome deles agora, que não tem pelo, né? Só que ela falou que que a boca dele os dentes eram muito grandes, que nem cabia direito na boca. Era um ser diferente, estranho. Se alimentava de carne crua e ficou ali. Agora, engraçado, o que aconteceu pra esse ser ter ficado ali perdido, sozinho, e a nave vir buscar ele só um mês depois? Não é estranho? Porque, se vamos supor que eles estavam rondando por aqui não, né? Por lá onde aconteceu o relato, e a nave teve um pane e caiu. Ok, aí ele caiu, ficou pra trás. Mas a família dele só veio buscar ele um mês depois? Por quê? Tô me perguntando isso também, sabe? E outra coisa, depois que isso aconteceu, nunca mais você não teve mais nada, você não teve nenhuma outra notícia dele, assim, vamos supor, assim, sabe? Gente, eu tô virando aqui porque eu tô olhando no espelho. Sabe, nenhuma outra visita, algo assim do tipo? É isso que eu fiquei meio também assim na dúvida. Olha, esse foi o meu primeiro relato me maquiando e o próximo eu vou estar melhor, com fé em Deus. Porque é muito complicado, gente, você contar relato e se maquiar ao mesmo tempo. Ainda mais quando o relato não tá revisado, assim. Próximo eu vou revisar o relato pra contar ele melhor, porque
com muitos erros, assim, e pra contar o relato e se maquiar ao mesmo tempo não dá, entendeu? Tem que estar uma boa escrita e uma boa pontuação e tal, sabe? Pra conseguir ler e maquiar. Mas eu também fiz o básico dos básicos aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, curte, comenta, compartilha. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Esses foram os relatos de hoje. Semana que vem eu volto com mais relatos pra semana. Tenha um final de semana abençoado. Beijos e fui!